Olá, seres de luz. Tudo bem com vocês? O tema de hoje é libertando-se das amarras espirituais, popularmente conhecido como obsessão espiritual. Bem-vindo a este vídeo dedicado ao tarô terapêutico para casos de amarras espirituais, bem como deixar de ser alvo de espíritos obsessores. Explorar os ataques espirituais é um assunto complexo e delicado. O tarô pode ser uma ferramenta útil para ajudar a compreender os sintomas, sinais, sensações e mudanças associadas a esses ataques. Infelizmente, existem casos de ataques espirituais, obsessões que podem causar danos emocionais e físicos. Neste vídeo, exploraremos as cartas do tarô que correspondem aos sinais de que uma ou várias obsessões estão ocorrendo e até mesmo nem sendo identificados como tal. Através dessas cartas, buscaremos compreender melhor esses sinais e fornecer orientações para quem pode estar enfrentando essa situação difícil. Se você está chegando agora, se inscreva no canal. Deixe o seu like nesse vídeo e comente se você gostar ou também não gostar da minha leitura. Ative o sininho para receber todas as novas modificações e não ficar de fora. Abra seu coração. Você não chegou a este vídeo por acaso, nem por curiosidade. O universo e a espiritualidade trouxeram você até aqui. Fique comigo até o final. Se não for o seu caso, pode ser alguém próximo sendo atacado e você poderá ajudar a identificar o acometimento. Bora lá, sem mais delongas, né? O tema é libertando-se das amarras espirituais, um caminho para se desvencilhar dos espíritos obsessores. A presença de espíritos obsessores pode ser uma experiência desafiadora e perturbadora, afetando nossa saúde física, emocional e espiritual. Neste vídeo, utilizo 9 cartas do tarô para fornecer uma perspectiva profunda sobre o tema, explorando os aspectos negativos da obsessão espiritual e os sintomas que podem identificar a presença desses espíritos. Vamos explorar juntos um caminho para nos libertar das amarras e alcançar a paz espiritual. A primeira carta que nos apresenta é a carta do louco. O louco é o primeiro passo para se livrar dos espíritos obsessores, é reconhecer sua própria inocência e vulnerabilidade. Muitas vezes, essas entidades se aproximam das pessoas despreparadas, que desconhecem suas energias e influências fortes. Esteja ciente de que você pode estar sendo alvo, mas também tem o poder de se libertar dessa situação. Então, essa primeira carta é a inocência quanto ao conhecimento. A segunda carta que se apresenta, vamos aqui ajeitar isso aqui, a segunda carta é a morte. Então, essa carta, a morte, é a obsessão espiritual, porque a morte é uma transformação. Então, a obsessão espiritual é uma experiência de morte lenta da nossa própria identidade e vitalidade. Porque quando obsediados, realmente nós vamos perdendo a nossa identidade. Vamos sendo manipulados pela entidade obsessora. A energia desses espíritos pode açucarar nossa vitalidade e nos tornar seres vazios e desgastados. A transformação ocorre quando reconhecemos que essa influência é e que é necessário empreender uma jornada de libertação prejudicial. Então, nós temos aqui a transformação. A próxima carta, vamos ver quem vem aqui nos auxiliar, é a carta da Torre. A Torre é o quê? É o desmoronamento. A presença de espíritos obsessores pode levar ao colapso de nossas emoções, que seria o que? Esse desmoronamento, aqui pela Torre.
sentimentos de ansiedade, medo e confusão podem se intensificar. É importante entender que esses sentimentos, eles são resultado da influência espiritual negativa e que a reconstrução do nosso equilíbrio requer enfrentar essa realidade e buscar ajuda adequada. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, não conseguimos lidar com isso sozinho. A próxima carta que nos vem, realmente dentro dessa leitura, é o diabo. O que é o diabo? O diabo é esse aprisionamento. Então, a presença de espíritos obsessores nos aprisiona, né, em um ciclo vicioso de comportamentos negativos. Então, os pensamentos negativos ficam ruminando em nossa mente. Então, nós nos sentimos impotentes, nós nos sentimos manipulados e nos sentimos dominados por essas forças negativas. Então, é fundamental reconhecer que somos seres dotados de livre-arbítrio e que podemos escolher nos libertar dessas correntes, buscando orientação e desenvolvimento, uma vontade forte para superar esse momento da obsessão. Falando parece uma coisa simples, mas não é. A próxima carta, o que nós temos aqui, é um 8 de espadas. É uma autoimposição, né? Porque a obsessão espiritual nos faz prisioneiros de nossa própria mente. Se apoderam da nossa mente. Sentimos-nos restritos com a sensação de que não há saída. Então ficamos aprisionados no poder da nossa própria mente. Essa carta, ela nos lembra que a maior prisão é aquela que criamos para nós mesmos. Então nós precisamos romper com a autoimposição de restrições e medos. Então, sempre buscando ajuda externa, como terapeutas, médiuns e líderes espirituais. Então, a próxima carta que nos vem é o 5 de copas. O 5 de copas aqui. Essa carta, ela nos traz que uma obsessão espiritual pode levar a um sentimento profundo de desapontamento e tristeza. Porque nós podemos nos sentir desamparados e perdidos em nossa vida, que é o enfraquecimento do nosso fluido vital. Então é essencial aceitar, né? Reconhecer que houve um desvio em nosso caminho, mas que nós temos a capacidade de recuperar a nossa alegria e encontrar um novo propósito. Nós temos uma luta diária, contínua, até a superação. A próxima carta que nós temos, a Lua. A Lua é uma ilusão aqui, nesse caso. Então, porque a influência de espíritos obsessores, muitas vezes, nos envolve em uma teia de ilusões e enganos. Né? Podemos, muitas vezes, achar que estamos bons demais, que somos bons demais. Então, dúvidas e pensamentos negativos podem nos consumir, obscurecendo a nossa percepção da realidade. Devemos buscar a clareza, aprofundando a nossa espiritualidade e cultivando a conexão com o nosso eu mais elevado. Então, é essa busca constante que devemos realizar. A próxima carta que nos vem auxiliar é o 7 de espadas. 7 de espadas é o engano. Porque os espíritos obsessores, eles podem nos enganar e manipular, levando a gente a acreditar em narrativas falsas, né, e criar uma interrupção da verdade. Uma narrativa falsa. Então devemos nos libertar dessas influências enganosas, né? Adotando uma abordagem racional e questionando as vozes internas que nos levam para o caminho destrutivo. Então essas vozes que nos falam, né, internamente é que devemos questioná-las. A próxima carta que nós temos aqui é a temperança. A temperança
né, é o equilíbrio nesse processo todo. É porque a busca pelo equilíbrio é a chave para se libertar dos espíritos obsessores. Temos que buscar o equilíbrio. Devemos harmonizar nossa mente, nosso corpo e nosso espírito, integrando-os, né, em uma unidade coesa, mente, corpo e alma. A prática da meditação, da oração e da busca por orientação espiritual adequada pode nos ajudar a recuperar nosso poder interior e nos afastar das influências negativas. Então, com essa leitura, nós temos aqui a libertação dos espíritos obsessores é um processo desafiador, mas alcançável. Por meio do reconhecimento de nossa inocência, da transformação pessoal e busca pelo equilíbrio, podemos superar a influência dessas entidades e recuperar nosso bem-estar emocional e espiritual. Então, lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada e sempre pode contar com o suporte de profissionais especializados para ajudá-la a encontrar a liberdade e a paz que tanto almeja. Quero agradecer a cada um de vocês por fazerem parte da nossa comunidade. Vocês são a razão pela qual estamos aqui. E esse apoio é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade espiritual e esotérico. Então, vamos continuar sempre juntos nessa jornada de aprendizado e diversão. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui e por contribuírem para o crescimento do nosso canal. Vocês são incríveis! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.